Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mais um episódio da nossa websérie de inovação aberta com startups. Hoje eu estou com a Júlia Mariné, Head de Projetos de Inovação na InnoScience, e nós vamos falar sobre estruturação de projetos piloto com startups. Tudo bom, Júlia? Oi, Max, tudo bem? Bom, o primeiro ponto que eu queria que tu abordasse é de onde surgiu e o que é o framework de aprendizagem de pilotos, que é uma ferramenta que a gente usa bastante para estruturar os pilotos. O Framework de Aprendizagem de Pilotos, ele é uma ferramenta que nós da InnoScience publicamos no MIT Sloan Review Brasil e foi criada a partir de mais de 300 pilotos desenhados. Então, a gente foi estruturando, né, esse formato, esse canvas de trabalho a partir dessas experiências, e hoje ele é utilizado dentro de programas de inovação aberta, tanto para apoiar os gestores das grandes empresas, mas também os fundadores das startups na construção e cocriação dos projetos de piloto de uma forma mais efetiva. Então, basicamente, ele está estruturado, né, em 9 blocos de informações-chave e que ajudam a organização, né, de criação de pilotos de forma mais rápida, mais acessível, mais precisa, auxiliando, né, numa proposta concreta, numa criação de uma proposta concreta de piloto que vai ser a base do desenvolvimento da execução do projeto na sequência, né? Então, a partir de um mindset ágil, né, de um trabalho imersivo entre o time da empresa e o time da startup, a gente consegue responder a esses 9 blocos, né, de informações, que são o problema, as incertezas, os indicadores, as hipóteses, o escopo do experimento, né, do piloto, os recursos necessários, o modelo de contrato e despesas desse piloto, o cronograma e o roadmap, finalizando com uma proposta concreta de trabalho a ser apresentada e validada, então, para a execução. Legal, agora que a gente já sabe o que é e de onde surgiu o framework, qual que é o papel do framework na construção de um projeto piloto de inovação aberta com startups? Então, é um papel bem importante. Eu queria primeiro pensar, né, que um bom piloto, ele é aquele que permite testar uma solução, um produto ou um serviço em uma menor escala, com menor tempo e menor custo. Então, basicamente, o papel principal do framework é auxiliar o gestor da empresa com o líder da startup a desenhar e delimitar exatamente o que vai ser testado e como isso vai ser feito ao longo da execução desse projeto, né, desse piloto. Então, basicamente, o framework ele é preenchido, como eu comentei, né, anteriormente, em poucos dias bem imersivos de trabalho em conjunto do time, que permite uma linguagem comum entre as partes, e a partir disso se controla e se acompanha a execução, né, do piloto ao longo dos meses, mas também permite verificar lá no final se a execução teve, né, o sucesso ou os resultados esperados e quais foram os aprendizados recolhidos, né, a partir disso. Então, basicamente, a ferramenta ela tem um resultado muito positivo e impactante em relação à nossa experiência, porque, como eu comentei, né, nós já desenhamos mais de 300 pilotos entre empresas, clientes nossos e startups, e desses pilotos desenhados, né, 70% realmente foram executados. Então, é uma taxa bem alta de conversão, e desses 70 que foram executados, mais de 45 realmente se transformam em negócio. Então, entre as partes, né, a gente consegue que 45% desses pilotos virem ou uma contratação ou uma parceria com a startup, muito diferente da média do mercado, que é por volta ali de 10% a 15%. Então, basicamente, né, em resumo, o papel do framework é trazer, sim, maior efetividade na geração de negócios, tanto na contratação dos pilotos, né, a partir do desenho, mas também na conversão, na escala da implementação dessa solução como um rollout na empresa em maior escala. Então, a gente falou um pouco sobre o que é o framework, qual é o papel dele tanto antes, durante e como um veículo importante para avaliar o experimento. Eu queria que tu pudesse destacar 3 ou 4 aspectos que são potenciais erros comuns na elaboração do framework, dada a tua experiência.
Perfeito. Acho que um ponto legal da gente iniciar, né, esse comentário é que na construção ali da proposta de piloto, utilizando o framework, esse é um momento geralmente novo, tanto para a empresa quanto para a startup, né? Então, uma metodologia nova que muitas vezes eles não sabem exatamente como preencher ou como completar, né, aqueles itens para o desenvolvimento da proposta, mas realmente o sucesso está em se atentar a 4 principais pontos, né, que a gente vai trabalhando e ajustando ao longo daquela imersão. Então, o primeiro ponto, eu diria que é o problema mal definido. Se a gente não sabe exatamente qual é a nossa dor, qual é o problema que a gente quer resolver, dificilmente a gente vai saber o que a gente precisa testar e qual é a solução mais adequada. O segundo ponto, eu diria que é o excesso de incerteza, então muitas coisas para serem testadas em pouco tempo de experimento, ou muitas vezes também a pouca clareza do que a gente precisa aprender com esse teste, né? com esse piloto. Então, se a gente tem muitas incertezas, muitas dúvidas e pouca clareza delas, a gente acaba desvirtuando o objetivo final do teste, né? desse piloto em questão. Então, eu diria que o terceiro ponto é a incompatibilidade entre indicadores e hipóteses. Esses indicadores e hipóteses a gente usa para medir, né, as incertezas e ver quais vão ser os resultados finais comparados ao esperado, né, no início da construção da proposta. Então, se a gente não tem a mesma linguagem, ou se a gente não entende como é que essas hipóteses vão ser medidas, a gente pode ter um problema lá no final para avaliar o resultado, né, dessa execução, desse teste, desse experimento. O quarto ponto, que eu diria que seria o último, mas também muito importante, é o mau dimensionamento do escopo do piloto. A gente tem, normalmente, 3 meses, né, para testar, recursos de time, de pessoas reduzido ou bem definido, custos, né, de despesas de investimento também, por vezes escassos, né, já que a gente vai estar fazendo um teste reduzido, e se a gente mal dimensiona esse piloto, a gente pode ter problemas em relação à abrangência dele, ou não focar no problema em questão, em resolver e testar aquela solução especificamente naquele ponto, ou também de querer fazer algo muito grande que a gente não vai concluir no tempo. Então, eu diria que esses são os 4 principais pontos de atenção, né, e erros comuns que podem trazer problemas no sucesso do piloto lá no final da execução. Eu queria destacar 3 pontos da participação da Júlia nessa nossa websérie de inovação aberta com startups. Primeiro, o que é e o que compõe esse framework de aprendizagem de pilotos, que é um recurso bastante útil para fazer o alinhamento do escopo do projeto piloto com startups. Segundo, o papel. O papel do framework é facilitar essa interação, criando essa linguagem comum e permitindo o alinhamento de expectativas do que vai ser feito, facilitando a gestão ao longo da sua execução e especialmente a avaliação pós-execução. E, por fim, os 4 potenciais erros mais comuns relacionados à indefinição e falta de clareza das incertezas, à incompatibilidade dos indicadores e hipóteses, ao mau dimensionamento do escopo do piloto e a falta de clareza de qual é o problema, que é a origem disso tudo. Esse foi mais um episódio da nossa websérie de inovação aberta com startups. Obrigado, Júlia, pela tua presença. Obrigada, Max. Um prazer estar aqui contigo. Legal, pessoal. Confiram os outros vídeos e o nosso objetivo aqui, novamente, é ajudar vocês a potencializar os resultados dos projetos de inovação aberta com startups que vocês estão desenvolvendo. Até breve.